Eu não consigo acreditar que no ano de 2022 ainda os vestibulares, como é o vestibular da Universidade Estadual do Ceará, fique cobrando definições de palavrinhas, sabe? Ao invés de cobrar coisas da biologia que tem a ver com o cotidiano, que tenham capacidade de explicar as coisas do nosso dia a dia, não. Ficam cobrando uma decoreba braba. E aqui eles pegaram muito pesado. Eles cobraram uma coisa que a maior parte dos professores nem saberia responder. Eu tenho um grupo no WhatsApp com meus grandes camaradas, professores de biologia dessa vasta internet. Cara, ninguém sabia o que era essa parada de genets e ramets e a gente teve que pesquisar para poder dar uma explicação para vocês e eu espero que vocês fiquem convencidos da minha explicação. Mas antes da gente começar o vídeo, coloca aí nos comentários o que você acha dessas provas hiperconteudistas. O que você acha de um vestibular ficar cobrando uma palavra e sua definição ao invés de cobrar coisas que são importantes para nós de fato, que vão selecionar os candidatos que vão entrar na universidade não pela capacidade dele de decorar informações e sim de compreender informações biológicas. Coloca aí nos comentários. O seu comentário é muito importante. Mas vamos para a questão problemática aqui, que ela tem bastante problema, inclusive eu discordo do gabarito oficial. Vamos nessa. Escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo sobre seres vivos do tipo genets ou ramets. Professor, what the hell is that? Pois é, o que são genets e o que são ramets? Tá ali, tá explicado. São os genetas e os rametas. Alguém sabe o que é isso? Vamos lá. A primeira afirmativa diz o seguinte: genetes são indivíduos geneticamente distintos que descendem de um zigoto. Ramets são indivíduos fisiologicamente independentes, mas geneticamente iguais. Genetes foram separados por fragmentação vegetativa de um ramet. E agora, Joseph, o que faremos? O gabarito oficial dessa questão diz que a resposta é a letra B. E aí eu quero, obviamente, explicar o que significam esses termos e discutir um pouco esse gabarito. Olha só, meus queridos. Nós temos aqui uma boa explicação. A gente está andando sobre um gramado, tá? E aí você tem nesse gramado uma plantinha aqui, outra graminha aqui, uma outra graminha aqui. Aí você pensa, tem vários pés de grama, tem várias plantas distintas aqui nesse meu gramado. Mas quando você observa com mais atenção, você percebe que todos esses tufos de folhas de grama, eles estão interconectados por caules que a gente chama de rizomas. E aí, prof? Como é que se formou todo esse gramado? O que aconteceu, de fato, é que a gente teve um pólen, um dia, que chegou ao estigma de uma flor, e esse pólen fecundou essa flor, formou um zigoto. Esse zigoto se desenvolveu no embrião, que ficou no interior de uma semente, e essa semente veio parar nesse local. E aí essa planta, germinou. A sementinha germinou. E ela começou a encontrar condições ideais para o seu desenvolvimento, e ela começou a criar caules do tipo rizoma. E ela chegou num outro local e, em um determinado momento do caule, em função das suas gemas, criou novo tufo de folhas. E aí ele criou um outro rizoma, que criou um novo tufo de folhas. E um outro rizoma, que criou um novo tufo de folhas. E um outro, e assim por diante. O que você está percebendo? Que isso não são plantas isoladas. São a mesma planta. Então, quando a gente olha grosseiramente, o que a gente está vendo? Um tufo de folha, um tufo de folha, um tufo de folha. Mas tudo isso são plantas. Na verdade, são estruturas de uma mesma planta. Essas estruturas a gente chama de rametes. Então, isso é um ramo, isso é um ramo, isso é um ramo. São os rametes. Ou rametas, tá, gente? Rametas, como o enunciado da prova da USE trouxe, tá? Rametas. Então, você tem rametas, rametas, rametas. Tá tudo aí. As rametas. A planta como um todo é uma geneta ou um genete. Beleza? Maravilha? Ficou claro para vocês? Vou dar um outro exemplo maravilhindo. Você tem aqui uma planta que germinou, formou suas folhinhas, linda, 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 maravilhosa. Beleza? Formou suas raizinhas. Faz de conta que aqui a gente tem um solo. E ela criou um caulezinho que se enterrou no solo, formou um nódulozinho e formou novos tufos de folhas. Para quem olha sem perceber com atenção, se pensa, temos uma plantinha aqui,
Temos uma plantinha aqui. É tudo a mesma planta. É tudo parte de um mesmo geneta, ou genet, ou genete, não importa o que a gente está falando, tá? Então, tudo a mesma planta. Inclusive, se você pegar material celular daqui, material celular daqui, material celular daqui, material celular daqui, e daqui, ou daqui, ou daqui, em qualquer lugar, e analisar molecularmente esse material genético, você vai perceber que eles têm exatamente o mesmo DNA. Isso indica que é uma mesma planta. Professor, e aí? E aí, gente, que eu lembro, mas muito vagamente, de ter escutado algo sobre isso lá no ensino superior. A galera sempre fica martelando, mas essas coisas de ensino superior, blá, 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 blá. Eu nem acho que isso seja uma coisa de ensino superior, sinceramente falando. Vai ser muito importante para alguns tipos de pesquisas, para alguns tipos de análises. Por exemplo, eu lembro disso aí vagamente em aulas de ecologia de populações, mas isso poderia aparecer também na botânica, poderia aparecer na micologia, que é o estudo dos fungos. Aliás, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês que é bem importante antes de a gente ir para a resolução da questão. Imagine que a gente tem um tronco aqui, de uma árvore, no meio de um mato. Esse tronco está entrando em putrefação. Ele está sendo decomposto. E decompõe como? Principalmente por fungos e bactérias. Mas imagine que um esporo do fungo cai aqui, e aí esse esporo encontra umidade e começa a se desenvolver, formando um lindo micélio de um fungo. E aí vai formando um micélio. Nada disso a gente consegue enxergar, tá? Tá dentro do tronco da árvore. Tá lá, dentro do tronco. E aí ele vai se desenvolvendo, se desenvolvendo. E se ele conseguir condições ideais de umidade, de nutrientes, ele pode promover a formação de uma estrutura reprodutiva, que é aquilo que a gente chama de cogumelo. E na botânica ou na micologia a gente vai chamar de corpo de frutificação ou de um basidiocarpo, mas enfim, isso aqui não interessa nesse momento para nós. Formou um cogumelinho. Ó que lindo, meu cogumelo. Maravilha. Aí ele vai se desenvolvendo, encontra condições ideais e forma um outro cogumelo. O cogumelo, diferente daquele micélio que está lá dentro, é uma coisa que você consegue enxergar. E aí você olha no tronco da árvore, olha, eu tenho um fungo aqui, olha, eu tenho outro fungo aqui, mas o que você não está percebendo é que é tudo o mesmo fungo. Isso aqui é um geneta, um genete, tá? E isso aqui são rametas. Rameta. Perfeito? Maravilha? É tudo uma coisa só e a gente vê coisas que enganam, que fazem a gente pensar que isso aqui é um ser, isso aqui é outro ser, mas não é. É tudo uma parada só. Inclusive, né? Eu não sei se vocês estão ligados que o maior ser vivo do mundo, que vive lá nos Estados Unidos, no Canadá, sei lá onde é que é. Ele tem quilômetros de extensão. Como é que descobriram isso? Um negócio de quilômetros de extensão. Porque, cara, nascia uma estrutura reprodutiva desse fungo num lugar, depois em outro, depois em outro, depois em outro. Geneticamente perceberam que era tudo o mesmo ser, que cada um daqueles cogumelinhos, aquelas estruturas que nasciam, não eram novos seres, eram rametas de um mesmo ser. Maravilha? Agora vamos lá, vamos para a nossa questão, que diz o seguinte: genetes são indivíduos geneticamente distintos que descendem de um zigoto. O que eu falei para vocês? A gente teve o processo fecundativo, a gente formou um zigoto, e aí formou um embriãozinho, esse embrião germinou e formou uma planta, que vai se ramificando, que vai se desenvolvendo. Isso acontece com poríferos também, tá, gente? Que forma aquelas colônias de poríferos. Cada um daqueles tronquinhos do porífero são remetes, beleza? E remetas, beleza? E o porífero como um todo é uma geneta, que se originou a partir de um único zigoto. Então aqui tá corretíssimo. A segunda, segunda não, vamos para a última. Genetes foram separados por fragmentação vegetativas de um hamet. E aí, será que um hamet, quando ele se separa, ele forma um novo genete? O genete é originado a partir de um zigoto, ok? Então está errado. Tá errada essa afirmativa. E a segunda afirmativa que para mim é problemática. Olha só. Ramets ou rametas são indivíduos fisiologicamente independentes, mas geneticamente iguais. Cada ramet, ele é fisiologicamente independente? Ele funciona sozinho? Não, né? Vamos dar uma olhada? Será que esse cogumelo aqui, ele é independente do restante do fungo?
Será que esse cogumelo aqui é independente do resto? Não é. Vou dar um outro exemplo interessante para vocês. Olha só. Isso eu tive a oportunidade de ver lá no Rio Grande do Sul, estudar isso na época da faculdade. Eu fui lá na região dos Campos Sulinos, dos Pampas Gaúchos, nas regiões onde está rolando a arenização ou desertificação, segundo alguns autores. E tudo isso aqui é areia, 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 areia. Metros de areia, 2, 3, 4, 5 metros de areia. E aí a gente tinha umas plantinhas no meio desse arenal que eram muito curiosas, as chamadas pitangueiras anãs. E aí você tinha uma pitangueira anã aqui, você tinha uma pitangueira anã aqui, você tinha uma outra pitangueira anã aqui, e essas pitangueiras todas produzem flores, produzem frutos, bem docinhos, inclusive os frutos da pitangueira anã. E a galera pensou, mas como é que pode, né? No meio da areia, uma planta, será que a semente cai, ela germina, forma uma raiz lá no fundão? Será que vem uma raiz lá pro cafundó para conseguir água? Que estranho. Aí a galera começou a cavocar. Cavou, para ver como é que era a estrutura radicular das pitangueiras anãs. E o que eles descobriram? Todas elas estavam interconectadas. Ó que doido. Tudo isso era uma planta só. Como se a gente tivesse um tronco de uma árvore totalmente enterrado e os galinhos, os ramos, os rametas ficam para fora. Agora eu pergunto, será que isso aqui é independente do resto da planta? Será que isso aqui vive sozinho do resto da planta? Creio que não, né? Então, o nosso gabarito oficial, que pode ainda mudar, diz que essa segunda afirmativa é verdadeira, mas para mim não é não. Pra mim tá wrong. Pra mim tá errada. Vou botar um ponto de interrogação aqui. Vamos ver qual que é a justificativa que a Universidade Estadual do Ceará vai apresentar. Me digam aí, vocês curtiram? Vocês entenderam bem o que são esses conceitos? Vocês acham que é interessante você saber disso? Você acha que esses conceitos pontuais, eles são relevantes para uma prova de vestibular? Será que isso aqui, uma questão como essa, de fato vai avaliar aquele aluno que estuda? Vai valorizar aquela pessoa que compreende a biologia? Ou vai favorecer aquela pessoa que acidentalmente acerta isso no chute? Coloque aí nos comentários, tamo junto, até o próximo vídeo, galera!